judicial. E aí acabou causando esse estresse todo. E o pior dessa situação é que agora com a cotação baixa, né? Qualquer ruidinho, qualquer balançada que ela der vai dar esses percentuais malucos aí, né? Só que assim, a derrocada foi muito grande esse mês da Azul, né? Então talvez a gente entre no segundo sell-off aí de companhia aérea, né? Não tem, não tem muito o que fazer em relação a isso, tá? Esse foi o pior desempenho, menos 44,53. As outras ações elas estão bem, né? O Ibovespa se recuperou bastante nos últimos 2 meses. Esse mês de agosto ele deu mais uma acelerada, né? A China segue preocupando a gente com a recuperação econômica bem fraca, perto do cenário que a gente tinha como expectativa de recuperação econômica lá, eles não estão conseguindo dar tração. Só que aí fica aquela situação, né? O governo chinês provavelmente não vai entrar com nenhum estímulo antes de saber o resultado da eleição americana. Eles vão ficar aguardando aí, os dados econômicos da China seguem com dificuldade de entrar em recuperação, mas o governo chinês não vai fazer nada agora antes de saber quem vai ser o futuro presidente americano. Duvido que eles façam alguma coisa. Então, apesar do mercado internacional ficar aguardando estímulos do governo chinês, eles não vão fazer isso antes do resultado da eleição americana. Isso é quase certo. Eu peguei uma gripe e agora uma tosse, cara. Nossa, tá difícil. O Banco Central brasileiro, ele segue sinalizando que existe a possibilidade da Selic subir ao longo aí do final do ano, né? Eu duvido que isso aconteça, tá? Muito bem, né? Bonitinho esse discurso e tal, mas eu pago para ver que vai acontecer isso. Duvido, tá? Até porque o mercado americano, né, a economia americana mostra fraqueza nos dados de emprego e mostra que a inflação está bem comportada. Então, o resultado disso é corte de juros já prometido pelo Banco Central americano agora em setembro. Tá? Já foi prometido e vai cortar juros em setembro. Tá? Então, o foco deles agora é saber se a economia americana vai se manter naquele cenário de pouso suave, né, que o pessoal fala que é o soft land, que eles vão conseguir cortar juros sem a inflação entra na meta, né, sem causar recessão econômica. Agora a preocupação deles é essa. Então, eles vão fazer o trabalho deles de casa, que é muito melhor do que o nosso, e eu duvido que a nossa Selic suba. Mas o mercado financeiro no Brasil está apostando que isso vai acontecer. Tá? Vamos ver. Não sou nenhum mestre nisso, mas, cara, é muito difícil isso acontecer, tá bom? Nosso setor financeiro, na verdade, é que está puxando a bolsa, tá? Esse cenário que a gente pode imaginar aí do Ibovespa se recuperando é capital estrangeiro entrando no setor financeiro, tá? Bancos principalmente. Então, pode ver aqui B3, 14,46%. Em agosto, o Banco Bradesco, 23,74%. Uma forte recuperação do Bradesco, que realmente tinha mostrado que estava sinalizando que ia entrar nessa recuperação, e realmente aconteceu. Tá? Vamos ver Itaú aqui, quer ver? Deixa eu ver o Itaú, onde é que está ele? Está lá embaixo, ó, 10, Itaúsa 10,47 e Itaú 11,55. Tá? O Banco do Brasil acho que está lá em cima, né? Cadê o Banco do Brasil? Aqui, ó, 8,64. O Banco do Brasil já estava hiper bem, né? E continua. Amém para ele. E nós estamos juntos, né? Então, assim, vamos ver então a hora que o capital estrangeiro começar a adotar que vai entrar em outros setores da Bolsa, né? Nós vamos por 150 mil aí rapidão. Essa que é a verdade, tá? Se realmente cortar juros no mercado americano, que é o que vai acontecer, a gente já tem isso sinalizado, a gente vai mesmo
para a estratosfera do Ibovespa, tá? Essa aqui é a realidade que a gente tem, que o capital estrangeiro vai mergulhar aqui. Deixa eu ver o que tem de mais interessante, né, também para nós, né, que o nosso melhor desempenho foi a IRB. A IRB voltou para o jogo. Ela entrou com uma recuperação extraordinária, 72,15% só no mês de agosto, tá? Então, esse negócio foi espetacular. A IRB voltou para o jogo e a gente segue posicionado e vamos monitorar aí como é que ela vai ficar depois para os próximos meses, que agora eu não estou nem mais focando o ano de 2024, nós já estamos virando o ano aí, essa história de setembro, virada de calendário econômico no mercado americano, cara, para nós aí vai ser um excelente final de ano, tá? Essa é a nossa expectativa. A Light também veio bem pra caramba, a gente já tinha lucro realizado, mas eu acho que vale a pena ressaltar que a gente está posicionado e a valorização da Light em agosto foi de 52,62%, tá? Então, assim, foi um fator aí também muito interessante para a gente, porque a gente já tinha lucro realizado nesse papel e vamos ver para onde ela vai, né? Então, assim, por enquanto a gente não tem sinalizações de novos aportes no setor elétrico, tá? Mas vamos aguardar aí para ver como é que vai ficar a Light, beleza? O setor de frigorífico já estava bem, continua bem. A outra gracinha aqui também que está querendo se engraçar é a Qualicorp, tá? Então vamos ver se ela vai entrar em recuperação também lá em 46,41% só no mês de agosto. Cara, isso aqui tem papel para subir até, bota aí uns 300% para cima. Vamos ver se ela vai realmente fazer isso, tá? Eu acho bem difícil ela conseguir recuperar, né, tudo que ela caiu, mas a gente vamos monitorando. Se ela mostrar aí sinais de zigue-zague para cima, a gente entra no papel e coloca mais posição para dentro, tá? Vamos ver. Eu acho que é isso, é interessante. A coisa também que ficou legal para a gente, né? A gente tinha colocado a carteira top dividendos para rodar. A gente tem uma carteira automatizada agora, lá na XP. Estive em contato com o Giovanni. A performance da carteira foi de 6,5%, foi aproximadamente igual ao Ibovespa. Então, para nós foi uma grata notícia, tá? Que a gente coloca uma carteira automatizada para rodar e ela vem com uma valorização desse naipe aí. Eu acho que ficou muito bom para a gente, tá? As nossas BDRs, né? A gente segue aí diminuindo posição em BDRs, tá? Então a gente fechou algumas posições, tá? Eu vou atualizar essa tabela aqui, mas a gente está com o XPBR com valorização de 10,24% no mês de agosto. A Disney segue com dificuldade de se recuperar, mas ela deu uma levantada. A gente aproveitou para colocar dinheiro em caixa. A Johnson também não sai, só que a gente está vendo que está tendo uma mudança de ciclo lá no mercado americano, tá? Porque as empresas de tecnologia que já tinham subido muito, elas estão realizando lucro, e aí está virando para os setores tradicionais da Bolsa Americana, e a Johnson é uma delas, tá? O Bank of America foi de 6,28, então a gente fechou posições que a gente tinha em Tesla, fechamos posição também numa parte da Disney e também numa parte do Bank of America, tá? Então, assim, a gente vamos acompanhar agora como é que vai ficar a realização do mercado americano. Dependendo do comportamento, se a gente gostar de algum outro papel, a gente sinaliza aí, a gente vai entrar em alguns outros. A gente já está monitorando aqui essa virada de ciclo econômico lá no mercado americano. A gente provavelmente vai colocar outras BDRs aqui na carteira, tá bom? Como resultado do mês, foi o melhor mês do ano, tá? Então a gente teve uma valorização de 8,01%, tá? E recebemos de dividendos 0,37. Inclusive, os papéis novos da carteira top dividendos, né, não os que a gente já tinha, a gente aumentou a posição,
mas os papéis que são novos da carteira Top Dividendos, alguns já pagaram dividendos. Então, esses dividendos que a gente está recebendo aí de 0,37 já contempla uma parte da rentabilidade da carteira Top Dividendos automatizada que está rodando, tá? Então, isso foi uma grata notícia também para a gente, que no primeiro mês a gente já recebeu aportes aí de juros sobre capital próprio e dividendos de alguns papéis que são novos pela carteira automatizada, tá? Então, na valorização do clube ficou 8,38% no total, tá? E o Ibovespa valorizou 6,5%, a gente colocou 1,88% acima no mês de agosto em cima do Ibovespa, tá? Então a gente Ô ficou... Marco, Opa! que data você fechou aí, esse fechamento aí? Deu essa rentabilidade? Cara, eu sempre fecho baseado na planilha que eu recebo da XP da virada do mês, Ah, tá. tá? É, É, o último dia, mais ou menos o último é, dia de agosto. ela varia mais ou menos assim, dependendo de como é a virada do mês, porque o mês às vezes vira e o relatório não sai, né? Aí ele fecha, por exemplo, no dia 30, né? Ou no dia 29, ou no dia 31, depende se for final de semana ali no meio. Então, normalmente, essa posição que a gente fecha é entre o dia 2 ou 3 de cada mês. E aí a gente fecha o total dos 30 dias nosso, tá? Então isso não é exatamente igual a um fechamento de bolsa que a gente vê no último dia do mês. Tá legal? Ah, tá. Então normalmente a gente, às vezes a gente fecha até no dia 4 do mês seguinte, tá? Mas depende da virada do mês, tá bom? Bom, então em relação às posições, né? A gente tem de rentabilidade, né? Do clube em 2024, a gente voltou a recuperar, então a gente estava bem abaixo aqui, a gente está com menos 0,13, então a gente vai provavelmente virar positivo antes do final do ano, que foi mais ou menos o que aconteceu no ano passado. Só que a gente está vendo que isso está acontecendo um pouco antes esse ano, tá? Em 12 meses o clube tem uma rentabilidade de 17%, então a gente volta forte para o positivo, que isso aqui também estava perdendo rentabilidade, tá? E o clube desde o início, no total, dá 37,17% desde o início. Então, essa é uma retomada. A gente tinha mantido, né, as nossas rentabilidades desde o início, mas aí a gente acabou colocando aproximadamente aí mais 9% em cima. Então, foi uma retomada forte que aconteceu, tá? Baseado também no cenário que o mercado está, né? Então, em relação ao Ibovespa, em 12 meses, a gente está ainda, seguimos na briga, a gente está um pouquinho para trás, menos 2,7. Tá? A gente segue aí, provavelmente a gente vai virar em cima desse percentual aqui, se o Ibovespa não acelerar muito. Né? A gente está com um cenário aí de chegar até 150 mil pontos no Ibovespa. E a gente vai junto, mas se ele for muito rápido, a gente fica um pouquinho para trás também. Tá bom? Em relação ao IPCA, que a gente estava negativo, a gente virou positivo. Tá? Então a gente colocou 11,19% em 12 meses, comparando com o IPCA. Tá? E o S&P, ele vem realizando lucro forte nas big techs, lá nas empresas de tecnologia, e aí ele está descendo, e a gente vai subindo. Então a gente vai encostar nele antes da virada do ano? Provavelmente sim, tá? Vamos aguardar isso aqui. É um percentual considerável para recuperar ainda em relação ao S&P, mas a gente segue na briga aí, tá? O legal dessa história é que a nossa volatilidade não mudou, tá? Então essa recuperação toda não foi um cenário que foi problemático para a gente, ele foi tranquilo, ele foi sem muita volatilidade, tá? Então isso aí ficou bem legal para a gente. A gente está ajustando posição em Coca-Cola e em Tesla, na Sabesp, e a gente aumentou posição em Açaí e Uzi Minas, tá? E na Vale também, tá? Então, assim, a gente está ajustando a posição de forma estratégica, tá?
Então, provavelmente, a gente vai entrar em novas BDRs, a gente está monitorando, tá? E a carteira top dividendos, como a gente ficou com um saldo aumentado de caixa livre, a gente pegou aquela diferença um pouco a mais que a gente recebeu, mais a rentabilidade que a gente ficou com as saídas, né, que a gente estava de algumas posições, e a gente aumentou um pouco mais a carteira top dividendo automatizada. Então vamos ver como é que vai ficar aí para o mês de setembro. Beleza? Então, em relação ao clube, era isso que eu tinha que falar, tá? O cenário do nosso mercado de ações ficou muito bom, tá? Então, deixa eu ver. Você quer ver algum papel aí específico ou a gente segue no jogo? Vou colocar o Ibovespa aqui na tela, só para a Você gente põe ver como você pode pôr a Vale, a Vale que realmente não está sai do lugar. não sai do Não lugar. vai. Ó, esse cenário aqui que a gente está falando, ó, conforme a gente fez o fechamento, a gente estava nessa posição aqui, ó, tá? Então, quer dizer, o Ibovespa já estava a 134 mil. Quer dizer, de lá para cá ele não mudou, porque ele subiu e depois caiu. Então, ele está aqui no mesmo nível, tá? Eu acredito que essa lateralização aqui para gente é boa. Por quê? Porque ele pode voltar aqui para as linhas verdes, ó, e dar novas compras aqui. Então, vai ficar bom para a gente isso aqui. A gente ainda tem um caixa legal para a gente fazer isso. E a gente vai ficar acompanhando isso. Mas o legal dessa história é assim, limpou o gráfico completamente para trás, não tem mais nenhuma resistência e agora posicionou duas linhas verdes aqui, né? Quer dizer, se a gente olhar que a linha verde PV1292 está lá embaixo, a gente pode projetar esse fractal todo aqui, ó, para cima, tá? Então, vamos projetar ele aqui, que é um exercício que a gente sempre faz. Vamos supor que ele venha para a linha verde aqui e dê novas compras, tá? Ó, 132, mais ou menos. E dê novas compras. Quando ele virar isso aqui, não é para ficar no miolo aqui, é para romper. Então a gente pega isso, ó, e retoma lá para os 140 mil. Tá? Então, assim, pode ser que isso aconteça em setembro? Pode ser. Só que a gente até o final do ano tem chão para caramba. Então existe a oportunidade da gente realmente chegar lá nos 150 mil. Vamos ver. Tá? Essa é a expectativa que a gente tem aí. Beleza? Deixa eu ver o papel que você falou, é a Vale, né? A Vale, cara, deixa eu colocar em tela cheia aqui. Olha só a situação da Vale, cara. É impressionante, né? Porque a gente está falando aí do nível de preço de agosto, mas na verdade esse nível aí de preço nessa faixa aí, a gente está falando lá da época de Brumadinho. Ó, vou colocar o gráfico semanal aqui, ó. Tá? Ó, eu tô falando aqui, ó. Tá? Acho que é até um pouco antes, né? Deixa eu ver. Opa, tá, tem que desligar o insight aqui, peraí. Arrastar o gráfico para cá. Na verdade ele está um pouco acima, né? Porque o Brumadinho foi por aqui, assim. Ele está um pouco acima. Então, quer dizer, na verdade, se a gente olhar a Vale nessa situação aqui, olha o tamanho da lateralização. Tá? E ela está encostando no suporte 305 aqui. Tá? Que é 55, ele já está aqui. Então a projeção é para cá, para um primeiro teste, tá? Lógico que também pode acontecer, que eu acho mais improvável, dela perder esse suporte aqui, e aí a projeção seria para esse suporte aqui, que eu acho muito improvável, tá? Muito improvável. Então, assim,
essa lateralização da Vale é bom para ir colocando em caixa. Vai colocando para dentro, vai recebendo dividendos e vamos ver como é que vai ser. Ó, aqui ó, é o 1292. Ó. Ela já ficou para baixo aqui. Hein? Tá criando linhas vermelhas aqui. Ó. Tá? Tá criando linhas vermelhas aqui. Isso não é nada bom. Gráfico diário, né? Se a gente está falando de uma linha vermelha, cara, ele já teve aqui embaixo, já testou e já subiu, né? É provável que esse fractal aqui, 1292, ele faça um apoio aqui, ó, nessa faixa de 57 por aí. E aí ele pode sustentar o preço aqui para segurar, tá? Porque o cenário aí para baixo é totalmente aberto, né? Ó, acho muito improvável isso. Ó, não tem nem fractal aqui embaixo. Estou falando de 254 para 610 lá em cima. Tá? Então, assim, nessa faixa de preço aí, eu sou comprador de Vale, cara. Agora, a gente não pode querer dizer quando que a China vai mudar o cenário econômico dela, mas você acha que vai ficar aí assim, desse jeito? Eu acho que não. Tá? Essa é a minha opinião. Beleza? Tem mais algum papel? Só mais um aí, a 3R Petróleo. Agora ele virou outro nome, né? É 3. Brave 3. Eu não Mas sei tá, se chegou. mas tá valendo isso? RRR E3. Não sei se ainda. Acho que já mudou, hein? Deixa eu ver se Acho, tá com outro código. eu acho que se mudou, ia mudar hoje. Não sei. Não tá valendo ainda não. Acho que é Brave 3, né? Ela vai mudar. É BRAV3, é isso? É. Mas eu acho que não tá valendo ainda não. Mas vamos Ah, assim. Deixa eu acho ver que a aqui. semana que vem, então. Vamos ver aqui. Cara, o cenário aqui ficou bem ruim, né? Porque ele foi lá pro suporte 5472 de uma vez, ó, tá vendo? Ele veio direto. Isso não é, normalmente não é legal. Essa última perna é de hoje? Essa perna aí? Isso aqui é gráfico diário, tá? Então se a gente considerar que isso aqui estava apoiado no suporte, era para segurar e não segurou e ele perdeu, a gente pode considerar que ele está caindo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias seguido, tá? Vamos colocar o gráfico semanal. Eu acho assim, a ideia dos negócios combinados é boa, mas eu preciso ver que o mercado vai aceitar isso. Olha só, ela já veio para testar direto esse fractal aqui, ó, tá vendo? O suporte é aqui, tem que segurar. E aí o alvo, se segurar o projetado, é aqui em cima, ó, 34, 38. Só que aí vai mudar o código, vai entrar a cotação dos dois negócios combinados. A gente tem que ver como que o mercado vai trabalhar com isso. Eu não faço nada aí, cara. Eu não sou comprador e não sou vendedor, Parece tá? que não tá gostando, né? Então, mas aí é aquela ideia, né? Primeiro, o pessoal precisa entender a dinâmica. A hora que o pessoal mostrar que os negócios combinados for uma coisa que vai impactar positivamente, né, as empresas, a gente vê isso aqui acontecer. Ó. Vamos supor que a partir da semana que vem ele comece a criar uma base aqui, ó, tá? Vamos supor que ele faça isso. Aí cria um primeiro suporte depois dessa segurada aqui no 1292. Essa projeção é para cá, ó, como o primeiro teste. Aí ele vem, ó, e faz isso. Você concorda que daqui para cá ele começa a criar um cenário de recuperação? Que ele começa a fazer o alinhamento dos fractais para cima? Só que isso tem que acontecer, né? A gente está falando já lá no meio do ano de 2025.
Entendeu? Acho que é por aí, cara. O mercado pode comprar isso, mas nós não compramos, tá? A gente espera os fractais se alinharem. Ó, duas linhas vermelhas para baixo, ó, tá vendo? PC72 no diário, PC305 no diário. Isso aí tá aqui alinhamento para baixo, tá? Então é alvo lá para baixo, cara. Tá? Se chegar a R$ 15, fica até interessante, mas alvo é lá para baixo. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguma? Não, não é nenhum. Tá, Então, beleza. beleza. Rogério, forte abraço, obrigado aí pela presença. Dá um abração em todo mundo aí. E a gente continua monitorando aqui os próximos passos. Tudo de bom, cara. Falou, Marco. Um abraço aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Boa